pronto, gente? Opa, Tá melhor agora? uhum, tá melhor. Então vamos lá, vamos continuar de onde nós paramos, tá? Esse vídeo vai ter duas partes então, tá? O pessoal tá entrando aí. Bom, vamos lá. Então, o que a gente estava falando? Nós complicamos um pouquinho mais a situação, né? Então agora a gente não está fazendo só um bolo. A gente está cuidando de uma criança que se machucou, né? E a gente teve que parar o que a gente estava fazendo para atender a criança, certo? Então, nesse momento, nós que somos o processador, o nosso foco mudou. A gente já não está mais olhando apenas para já não está mais olhando para fazer o bolo. Agora a gente está olhando o que? A gente está olhando para o atendimento à criança. E aqui é importante, ó, é receita de bolo versus o procedimento de tratamento do machucado, tá? Existe uma diferença. Então a gente está focado em uma outra coisa nesse momento. Parou o bolo, vamos cuidar da criança. Então a gente pega o kit de primeiros socorros, verifica o procedimento de primeiros socorros, aplica o tratamento, acalma a criança, é óbvio. Beleza. Resolvido? Resolvido. Agora eu volto minha atenção para o bolo. Em que etapa eu estava? Ou em que processo eu estava? Certo? Então, olha só. Baseado nisso, a gente tem uma outra definição, ó. Podemos considerar então que um processo é uma atividade que contém um programa, uma entrada, uma saída e um estado. Certo? Então, agora a noção ficou bem clara que ela é invertida. Não é um programa que contém vários processos. Não. Não. O programa é uma fonte de informação para o processo. Certo? O ponto de vista muda. É difícil a gente entender isso, principalmente porque a gente está acostumado com o modelo do Windows que a gente vê a tela e nós acreditamos que é o programa que está no comando, quando na verdade não é. E isso é feito para trabalhar dessa forma, tá, gente? Ele não tem, digamos, uma... Como é que eu vou expressar isso para vocês de uma forma simples? Esse exemplo é simples até demais. Mas vamos pensar da seguinte maneira. O programa é uma fonte de informação. Os processos estão rodando, atendendo diversas situações com a CPU e os seus núcleos, certo? Quando você mandar ele executar uma determinada ação, por exemplo, abra o arquivo xyz.pdf. Você ordenou que seja executada uma ação, mas o processo ele é acionado, mas ele vem buscar no programa essa informação. Não é o programa que sabe como fazer isso, porque na verdade o programa não sabe. O programa usa chamadas de sistema para realizar determinadas tarefas. Então, o nosso ponto de vista é o contrário. Nós devemos observar as coisas do ponto de vista da CPU, não do ponto de vista do usuário sentado na frente do teclado.
o contrário. Por isso é tão difícil entender dessa forma. Nós todos somos acostumados com o quê? Não, eu estou no comando da máquina. Na verdade, não. Na verdade, você está disparando determinadas ações e a máquina vem buscar informações nos programas que estão rodando. Então, os programas, nós podemos entendê-los como fontes de informação, professor? Sim, como guias. Vamos entender assim, tá? Guias. Eles guiam você a alcançar determinada ação ou alcançar determinado resultado, vamos dizer assim. O programa, ele é simplesmente a fonte das informações para o processo, os processos, né? É bom pensar sempre no plural, certo? É difícil entender, gente? Eu sei que é, tá? Mas vamos nos esforçar aí. Continuando. Criação de processos. Então, mais uma vez, estamos olhando as coisas do ponto de vista do sistema operacional, da máquina, tá? Trocamos de lugar. Somos o processador. Sistemas operacionais devem oferecer formas para que os processos sejam criados e existem 4 eventos que fazem com que o processo seja criado. Vamos falar deles a seguir, tá? De cada um deles. Primeiro, início do sistema. Quando o sistema operacional é inicializado, são criados vários processos. Existem os de primeiro plano, que interagem com os usuários e suas aplicações, e os de segundo plano, que possuem uma função específica como um processo para atualizar e-mails, quando alguma mensagem é recebida na caixa de entrada. Para visualizar os processos do Windows, pressione as teclas Ctrl Alt Del. Na verdade, hoje em dia a gente tem outra linha de comando. E no Linux você olha usando o PS, mas pelo console. No ambiente gráfico nós também temos algo. Ele está falando isso aqui, gente. O gerenciador de tarefas. Tá? Ah, professor, mas aqui ele está mostrando para mim. Aqui ele está mostrando para mim os aplicativos. Dá uma olhada com mais calma e vê aqui, ó, processos em segundo plano. Na verdade, aqui ele está dizendo para você quais são os programas que estão rodando nesse momento, certo? Só que quando você olha aqui para baixo, você vê uma porrada de coisa que você nem imagina que estava rodando. Ó. Ó a quantidade de coisa aqui. Tem processos do próprio Windows que você não sabe, você não viu. Faça esse teste aí. Professor, você não está mostrando sua tela, você está mostrando só os slides. Tá, espera só um minutinho então. Esse que é ruim dessa ferramenta, viu? Isso é muito ruim. Deixa eu ver se eu consigo mudar essa visão aqui. Aqui, ó. Deu pra ver agora? Dá sim, professor. Tá. Mas aqui, gente, vocês mesmos podem ver o de vocês. É só apertar Ctrl Shift ESC que o Windows vai abrir para vocês esse gerenciador de tarefas, tá? Aqui você tem logo de cara no começo, você tem os aplicativos. São os programas que estão rodando no momento. Depois você tem processos. Olha a quantidade de processos que tem na minha máquina. Imagina na de vocês, né? Aqui, ó. Ah, mas eu nem sabia que tinha tudo isso rodando. E a gente tem, além disso, também tem processos do Windows, que geralmente são ligados a serviços do Windows que estão rodando e a gente não sabe. Ó. Ah, mas eu não estava rodando só 10 programas ali? Mas para sua máquina é tudo isso aqui funcionando, ó. Certo? Muito bem. Agora vamos voltar para a apresentação. Eu tenho que parar aqui e mudar
a tela para mostrar a apresentação para vocês. Era só um minuto. Pronto. Muito bem. Continuando. Número 2. Execução de uma chamada ao sistema de criação por um processo em execução. Por exemplo, quando um processo está fazendo download, ele aciona um outro processo para ajudá-lo. Enquanto um faz o download, o outro está armazenando os dados em disco. Então quer dizer que não é o mesmo processo que faz download que salva as informações? Não. São dois processos diferentes. E detalhe aqui, ele está bem falando que um processo aciona o outro. É possível? Sim. É possível. Tá? Terceiro, uma requisição do usuário para criar um novo processo. Quando o usuário digita um comando ou solicita a abertura de um ícone para a abertura de um aplicativo. Imediatamente, o que ele faz? O sistema operacional aciona o processo que localiza o arquivo. Seja ele um executável, um BAT, um comando, não importa. Localiza ele, executa, certo? E a partir do momento que ele executa, ele entra na lista de aplicativos do Windows e ele pode disparar outros processos. Lembrando que no nosso ponto de vista, programa é fonte de informação, certo? Quarto, início de um job em lote. Esses processos são criados em computadores de grande porte ou mainframes, né? Um job em lote. O que isso significa, professor? Pensem num programa que executa uma série de tarefas sequenciais a fim de gerar informações, por exemplo, de processamento de multas, por exemplo, no caso do Detran. Ele não fica gerando isso aí a toda hora, a todo momento. Não, o sistema de grande porte ele faz geração no final do dia ou de madrugada, certo? Então o que ele faz? Ele pega as informações que estão armazenadas no mainframe, gravadas num banco de dados do mainframe, processa esse lote, esse conjunto de consultas que vai gerar esse arquivo, e ele pega esse arquivo e a partir dele gera um arquivo texto ou um XML para ser processado no que nós chamamos de plataforma alta, que são as máquinas do Windows, certo? Então quer dizer que o processamento que é feito nos mainframes não é igual ao processamento do Windows? Não, não é igual. Na verdade eles são bem diferentes um do outro, certo? Vamos em frente. Isso é assunto para outras aulas, tá? Não vamos atropelar não. Término desses processos. Só um minutinho. Só um minutinho. Vamos lá. Após a criação, os processos podem ser finalizados nas seguintes condições. Primeira, saída normal, voluntária. Acontece quando o processo acaba de executar por ter concluído o seu trabalho. No nosso caso lá da parte do bolo lá, a primeira parte, ler a receita. Depois que a gente leu a receita, a gente finaliza aquele processo, parte para o próximo. Saída por erro, voluntária. Acontece quando o processo tenta acessar um arquivo que não existe e é emitida uma chamada de saída do sistema. Isso é um exemplo, tá? Em alguns casos, uma caixa de diálogo é aberta perguntando ao usuário se ele quer tentar novamente. Então quer dizer que aquilo ali não é o meu programa? Não. É o processo no qual ele está rodando. Certo? Só um pouquinho. Os professores acham de conversar justamente nesse horário. 3. Erro fatal, involuntário. Algo que você não previu, aconteceu. Acontece quando um erro
de programa, por exemplo, a execução ilegal de uma instrução ou divisão de um número por zero. Esse é um exemplo, tá? São o que nós chamamos de exceções. Exceções. Certo? Exceções. Exceções são, vocês vão ouvir falar muito disso lá na frente, tá? Exceções são acontecimentos que você não preveu, certo? Vamos imaginar a situação. Você pega seu carro, vai até o supermercado, chega no supermercado, pega o carrinho, faz suas compras e ao chegar no caixa, enfia a mão no bolso para procurar o cartão e não encontra. E agora? O que seria o procedimento normal? Seria você enfiar a mão no bolso e localizar o cartão. Porém, contudo, dessa vez você não lembrou. Você esqueceu. Muito bem. Se você esqueceu, então significa que você não pode pagar a sua conta. Algo totalmente imprevisto para você. Uma situação que você não imaginava que fosse acontecer. Certo? Uma exceção. Isso acontece em código quando geralmente surgem erros totalmente inesperados, coisas que você jamais poderia imaginar que fosse acontecer. Aqui ele dá esse exemplo, ó. Execução ilegal de uma instrução ou divisão de um número por zero. Neste caso, existe um processo com prioridade máxima que supervisiona os demais processos e impede a continuação do processo em situação ilegal. Quarto, cancelamento por um outro processo. Acontece quando um processo que possui permissão emite uma chamada ao sistema para cancelar outro processo. Estou fazendo download de determinado arquivo, o Snyder Cut. Inclusive, quem não assistiu, por favor, assista. É espetacular, tá? Só que lá no meio do download você percebe que tem algo errado. Puxa, eu não queria dublado, eu queria legendado. Que é bem melhor, inclusive. Mas a dublagem tá boa, tá? Aí, eu não quero essa versão dublada, eu quero legendado. Cancela. Na nossa cabeça, a gente está simplesmente clicando no botão cancelar e ele vai cancelar para você. Mas você tem que se lembrar que aquilo é um processo separado. Você está emitindo uma ordem para o cancelamento de um outro processo. Certo? Por isso que nem sempre o cancelamento daquele processo é automático, é rápido, é acelerado, você consegue fazer rapidamente o cancelamento. Às vezes demora. Depende muito do tipo de tarefa que está sendo realizada. Tá? Vamos continuar. A hierarquia dos processos. Existe uma hierarquia, né? Em alguns sistemas, quando um processo cria outro, o processo pai e o processo filho ficam associados. O filho pode gerar outros processos, criando assim uma hierarquia de processos. Certo? Aqui tem um modelo para dar uma ideia do que eu estou falando. Você tem um modelo pai, certo? Você tem um modelo pai que gera dois filhos. Dois processos que estão rodando independentes. Cada um deles gera filhos, outros filhos, certo? E assim por diante. Esses processos eles ficam todos organizados na forma de uma árvore hierárquica. Lembra muito para nós aquele conceito de árvore de
ancestralidade, né? E é justamente essa analogia que eu quero que vocês façam, tá bom? Agora vamos entender um pouquinho mais nos sistemas operacionais como isso funciona. Ó. No Unix, um processo pai, seus filhos e descendentes formam um grupo de processos. Por exemplo, quando um usuário envia um sinal como Ctrl Alt Del, este sinal é entregue para todos os processos que compõem o grupo de processos do teclado. Quando um processo pai é morto, todos os filhos vinculados a ele também são mortos. Se eu não estou errado, no Unix, diferente do Linux, tá? Ctrl Alt Del no Unix dispara um processo de reboot. Mas não é igual o Windows, que antigamente você dava Ctrl Alt Del, ele reiniciava a máquina. Recentemente o Windows adotou o padrão do Linux e do Unix, que é disparar um processo que inicializa o reboot. Esse processo informa todos os outros processos da máquina, os processos pai e os processos filho, que a máquina será reiniciada. No Unix e no Linux, o que acontece? Ele vem matando todos os processos até chegar ao processo de reboot. Vem matando um por um até que chega aqui. Quando chega aqui nesse processo de reboot, efetivamente o sistema operacional vai ser reiniciado. Reboot. Existe um comando, eu não lembro no Linux como é. Acho que no Linux é Ctrl Alt H, que é o Halt. O Halt é para desligar. Ele não vai reiniciar a máquina, ele vai desligar a máquina. O Halt faz a mesma coisa, só que ele vem matando os processos e ao chegar ao final, ele manda desligar a máquina. Ele não reinicializa, certo? Então são comandos diferentes, finalidades diferentes, tá bom? No Windows, o Windows não possui uma hierarquia de processos. Realmente, lembra quando eu mostrei o gerenciador lá? Não tinha nada escalonado em forma de árvore. Então, cada um possui um identificador próprio. E quando um processo cria outro, existe uma ligação entre eles. Mas ela é quebrada quando o processo pai passa seu identificador para outro processo. Quando um processo pai é morto, os processos vinculados a ele não são mortos. Eles podem ficar perdidos. Ah, isso é uma desvantagem no Windows? É uma desvantagem do Windows. O Windows 10 resolveu isso de uma forma bastante interessante. Ele faz uma auditoria de processos para verificar se existe algum processo que não tem pai. Geralmente, todos os processos que rodam no Windows derivam de um único, chamado System. Então, todos esses processos derivam dele, certo? E essa auditoria ela roda em cima a partir desse System. E ela vai olhando. Tem algum processo sem pai? Se houver, ela mata o processo. Por isso, se vocês prestarem bastante atenção, vocês podem observar uma oscilação na memória, no uso, na utilização da memória do Windows. Ela varia muito, né? Por exemplo, quando você está usando o Chrome e de repente manda fechar ele, percebeu que existe uma oscilação grande de memória? Porque a partir do momento que você manda fechar, o Windows roda auditoria e ele verifica se existem processos sem pai. Quando ele os encontra, ele os mata. Ele sai matando tudo, fechando todos esses processos. Chega no final, é uma redução gigantesca de memória RAM. Dizem que na versão mais nova do Chrome, esse problema foi resolvido. Eu quero acreditar que sim, mas não levo muita fé. Tá? Vamos em frente.
estados do processo. Os processos podem passar por diferentes estados ao longo do processamento. Um processo ativo pode estar em 3 estados: em execução, pronto, espera ou bloqueado. Tá? São 3 estados. Espera ou bloqueado é o mesmo para eles. Então vamos avaliar, ó. Em execução, o nome já diz tudo, o processo está rodando. O processo está em execução quando está sendo processado pela CPU. Os processos são alternados para a utilização do processador. Nós vimos isso no exemplo do bolo. Pronto, o estado pronto. Um processo está no estado de pronto quando possui todas as condições necessárias para executar e está aguardando. O sistema operacional é quem define a ordem e os critérios para a execução dos processos. Espera ou bloqueado. Um processo está no estado de espera quando aguarda por um evento externo, um comando do usuário, por exemplo, ou por um recurso, uma informação de um dispositivo de entrada e saída, por exemplo, para executar. Um bom exemplo disso é o processo de elevação de segurança do Windows 10. Tá? Quando você manda instalar um programa, ele não pede autorização para você? Aquela caixinha, na verdade, ela não está pedindo a sua autorização. Ela está pedindo elevação de direitos. Aquele processo quer se tornar um processo administrador. Porque um processo administrador tem direitos de instalação na máquina. Processos normais não têm direitos de instalação. Certo? Então ele fica parado lá te esperando até você clicar alguma coisa. Sim ou não? Geralmente é uma pergunta. Certo? Conforme apresentado na imagem, ó, tô falando dessa imagem aqui de baixo, tá? A mudança 1 em execução para bloqueado acontece quando um processo aguarda um evento externo ou uma operação de entrada e saída e não consegue continuar o processamento. Olha lá, ó. O processo está executando, ó, ele vem, ó, o estado 1. O processo é bloqueado para entrada. As mudanças 2 em execução para pronto e 3 de pronto para em execução são realizadas pelo escalonador sem que o processo saiba. O escalonador de processos é o responsável por decidir em qual momento cada processo será executado. Está ali, estado 2, escalonador seleciona outro processo. Ó. Passo para cá. O 3, o escalonador seleciona esse processo. De pronto passa para executando. Continuando, a mudança 2 acontece quando o escalonador decide que o processo já teve tempo suficiente de execução e escolhe outro processo para executar. A mudança 3 ocorre quando os demais processos já utilizaram seu tempo de CPU e o escalonador permite a execução do processo que estava aguardando. Então, peraí, deixa eu terminar e eu comento. A mudança 4, bloqueado ou de bloqueado para pronto. Ocorre quando a operação de entrada e saída ou o evento externo que o processo estava esperando ocorre. Assim, o processo retorna para a fila de processamento e aguarda novamente a sua vez de executar. Está ali, ó, fase 4. A entrada torna-se disponível. Então, o que nós temos aqui, gente? Na verdade, nós temos uma sequência de execuções, né? Nas quais o nosso processo ele pode passar por várias etapas. Por exemplo, ele pode, de executando, ele pode passar para bloqueado, quando ele fica lá aguardando que alguma coisa aconteça. De executando, ele passa para pronto, quando o próprio escalonador que faz parte do sistema operacional escolhe outro para botar para executar. Ele passa de pronto para executando quando volta a vez dele. Certo? E por último, de bloqueado para pronto, quando, por exemplo, você foi lá
e apertou sim na caixa de diálogo de permissão. Então nós estamos tratando de estados, né? Ele vai circulando de acordo com o estado atual dele e baseado nas informações que ele tem armazenado. Processo não realiza nada sozinho. Processo trabalha associado ao escalonador. Na verdade, o escalonador é que comanda. Ele faz parte do núcleo do sistema operacional. É ele quem diz quem vai fazer o quê. Certo? Muito bem. Threads, a parte que eu falei que é tão importante. O conceito de thread foi introduzido para reduzir o tempo gasto na criação, eliminação e troca de contexto de processos nas aplicações concorrentes, assim economizando recursos do sistema como um todo. Thread é um fluxo de controle, ou seja, uma execução, dentro do processo, também chamado de processos leves. Um processo pode conter um ou vários threads que compartilham os recursos do processo. Em outras palavras, o processo pode disparar ações independentes para executar determinado fim. Lembra daquele exemplo de ler um arquivo muito grande? Né? Eu leio uma linha e guardo ela na fila. Aí eu leio outra linha e guardo ela na fila. O trabalho desse processo é simplesmente ler a linha e armazená-la. Lê e armazena. Lê e armazena. Tá. Vocês concordam comigo que se o arquivo for muito grande, vai levar muito tempo? Sim. Vamos pensar aí que se é um arquivo que tem 10 milhões de linhas, se ele leva 1 segundo para ler 100 linhas, quanto tempo ele não levaria para ler as 10 milhões? Não precisa fazer conta não. Eu quero que vocês pensem só, vai ser um número gigante, tá? Mas agora pensa comigo o seguinte: se ao invés de ler uma linha por vez, o processo fizer o seguinte: ele criar linhas de ações ou subprocessos, aonde cada processo vai lá, pega uma linha e armazena. Aí é um lance de fila, né? Eu tô aqui, aí eu terminei aqui, eu sumo, sobe 3 e entra uma aqui embaixo. Aí eu fiz essa, entra outra aqui embaixo. Fiz essa, entra outra aqui embaixo. Fiz essa, entra outra aqui embaixo. E assim por diante. Fiz essa, entra uma aqui embaixo. Fiz essa, outra aqui embaixo. Fiz essa, outra aqui embaixo. Essa, outra aqui embaixo. Aonde cada uma dessas que vai entrando está lendo uma linha do arquivo texto. Vocês concordam comigo que eu estou dividindo o meu tempo agora por 4? Executando a mesma tarefa? Vai levar o meu tempo, reduz em 1/4, certo? Isso em programação é o que nós chamamos de threads, certo? O processo é o processo de leitura do arquivo, para pegar aquela linha e guardar na fila. Só que aí, o que está acontecendo? Tem alguém perdido lá no... Ah, tá. Tá gravando sim, tá gravando sim. Só que aí o que acontece? Ele vai gravando, só que ao invés de ler uma linha só por vez, ele cria 4 subprocessos e os 4 vão fazendo aquela atividade. Lógico, tem que ser algo muito bem coordenado, porque senão o que pode acontecer?
jamais pode acontecer de dois subprocessos pegarem a mesma linha. Não pode. Então, o que provavelmente acontece nesses casos? O arquivo texto, ele é trabalhado de que forma? Leia a linha, grave a linha e apague a linha. Próximo. Leia a linha, grave a linha e apague a linha. Certo? O que vai acontecer? No final do processamento, o arquivo vai estar vazio. Isso é um exemplo genérico, tá, gente? É fácil de entender dessa forma. O seu tempo com threads, nesse exemplo que eu dei, cai em 1/4. Vamos imaginar que eu estava levando 8 horas para ler os 10 milhões de linhas. Se o meu tempo cai por 1/4, então eu passo a levar apenas 2 horas. Então quer dizer, professor, que quanto maior o número de threads, mais rápido fica o meu processo? Sim e não. Sim, ele ficaria mais rápido. Não, porque depende da capacidade da sua máquina de fazer isso. Então quer dizer que isso não pode ser uma decisão arbitrária. Como, eu quero fazer, eu vou colocar lá 16 para ler. Pode ser que não dê certo. Se a máquina não tiver capacidade, você pode acabar criando um gargalo ali. Então, percebam, existem várias considerações que devem ser tomadas quando você está programando algo desse modelo. Tá? Tem que tomar bastante cuidado. Eu digo 4 porque é um número aceitável. Tá? É um número aceitável. Geralmente nós trabalhamos com esse número. Tá bom? Vamos continuar então. A principal razão para o uso de thread é que as aplicações da atualidade rodam muitas atividades ao mesmo tempo. E quando são compostas por threads, podem ser executadas em paralelo. O exemplo do arquivo dá pra gente entender, né? Outro motivo para a criação de thread é que são mais fáceis de criar e destruir, por não terem recursos vinculados a eles. Em relação ao desempenho, quando uma aplicação processa muitas informações de entrada e saída, o uso de threads acelera a execução da aplicação. O exemplo mostrou bem isso pra gente, né? Deu para entender legal a esse respeito. Então vamos lá. Olha só mais um exemplo aqui pra gente entender. Imagine que você está escrevendo um livro e que seja necessário trocar um termo errado escrito em diversos capítulos. Se o livro estiver em um único arquivo, fica fácil fazer alteração. Porém, se estiver em arquivos separados, será necessário fazer uma correção em cada um. Outra questão é, se uma ou duas páginas forem removidas de um arquivo de 500 páginas, o processador de textos terá que formatar todo o documento em todas as páginas até chegar à página retirada, o que causará uma grande demora. Neste caso, se for utilizar os threads, um thread auxiliaria a formatação do texto, outro atenderia aos requisitos do usuário via teclado e um terceiro thread faria o backup dos dados em disco sem interferir nas ações dos demais threads. Por um acaso, esse é um exemplo muito parecido com o que nós temos no Word. O Word trabalha assim. Certo? Até aqui, alguma dúvida? Não, professor, tá tranquilo. Beleza? Vamos seguir então, gente. Implementação de processos. Estamos chegando já no final, tá? Aqui é só uma parte de base mesmo. Não tem como mostrar para isso para vocês porque nós ainda não estamos programando. Então eu tirei a parte de programação dessa parte. Para implementar um modelo de processos,
O sistema operacional mantém um quadro de processos contendo informações sobre o estado do processo, seu contador de programa, o ponteiro da pilha, a alocação da memória, o status dos arquivos abertos, entre outros, que permitem que o processo reinicie do ponto em que parou. O sistema operacional faz todo esse trabalho, tudo para permitir que você, processador, possa saber aonde determinado processo parou. Mais uma vez, nós estamos olhando do ponto de vista da máquina. A tabela a seguir apresenta os campos mais importantes. No primeiro campo estão os dados necessários para o armazenamento, referentes ao gerenciamento dos processos. O segundo e o terceiro campos referem-se aos dados do gerenciamento de memória e ao gerenciamento de arquivos. Esta é a tabela. Olha o tamanho, a quantidade de coisa que é feita nessa tabela. Bastante coisa. Ele faz tudo isso e a gente nem percebe. Continuando. Agora que a gente viu a tabela de processo, é possível explicar um pouco mais como a ilusão de múltiplos processos sequenciais é mantida em uma máquina com uma única CPU e muitos dispositivos de entrada e saída. Observe isso aqui, ó. A maioria dos sistemas operacionais modernos funciona basicamente da mesma maneira. Associada a cada classe de dispositivo de entrada e saída, por exemplo, disquetes, discos rígidos, temporizadores, terminais. Existe uma estrutura de dados em uma tabela chamada de tabela de descritores de interrupção. A parte mais importante de cada entrada nessa tabela é chamada de vetor de interrupção. Ele contém o endereço da rotina de tratamento do serviço de interrupção. Explica isso melhor, professor. Vamos lá. Suponha que o processo do usuário 23 esteja sendo executado quando ocorre uma interrupção de disco. O disco parou. O contador de programa, a palavra de status do programa e possivelmente um ou mais registradores são colocados na pilha dos processos sendo executados no momento, pilha corrente, né? Pelo hardware de interrupção. Então, o computador salta para o endereço especificado no vetor de interrupção de disco. Isso é tudo que o hardware faz. Daí em diante, fica por conta do software. É aí que entra a parte de programação, que a gente não vai mexer. Mas o que ele quer dizer então? Tudo isso é para dizer que, se um processo parou no meio do caminho, qualquer que seja o motivo, exceto exceções, o sistema operacional tem total condição de voltar o processo aonde ele parou e continuar dali para frente. Tudo isso por causa da tabela de interrupções. Certo? Então, todo o sistema operacional possui uma tabela semelhante e possui, atualmente, né, todos eles têm a capacidade de fazer isso. Inclusive, essa é a mágica por trás dos gerenciadores de download. Certo? Eles usam uma analogia muito parecida com essa para poder dar continuidade de um download que fica parado no meio do caminho. Beleza? A melhor analogia para entender a tabela de interrupção é essa: os gerenciadores de download. Implementação de threads, outra parte de programação, nós não iremos mexer, tá? A implementação de threads pode ocorrer no espaço do usuário, no núcleo do sistema operacional e em uma implementação híbrida, no espaço do usuário e do núcleo. Então vamos lá, quais são os tipos de threads? Thread de usuário são implementados pela aplicação do usuário e o sistema operacional não sabe de sua existência. A vantagem é que não é necessária nenhuma mudança entre os modos de usuário e núcleo, tornando-se rápido e eficiente. Thread do núcleo
são implementados e gerenciados pelo núcleo do sistema operacional. A desvantagem dessa implementação é que todo o gerenciamento dos threads é feito por chamadas ao sistema, aquelas system calls, o que compromete a performance do sistema. Threads híbridos são implementados tanto no espaço do usuário quanto no núcleo do sistema operacional. O sistema operacional sabe dos threads do usuário e faz o seu gerenciamento. A vantagem dessa implementação é a flexibilidade em função das duas implementações. Então, o que nós temos? Thread de usuário, thread de núcleo e um misto entre os dois. Todos os sistemas operacionais permitem a criação de ambos. Com uma vantagem dos sistemas operacionais mais modernos, os mais potentes, o Windows 10, os Linux da vida, o macOS, também trabalhar com threads híbridas. Isso facilita muito a implementação de programa. Tá? Lembrando, uma thread de núcleo é aquela thread que é invocada pelo sistema operacional, pelo núcleo do sistema operacional. Nós não temos controle sobre ela. Não temos controle sobre ela. Thread de usuário são aquelas que nós criamos. É o nosso programinha de leitura de arquivo texto. Certo? Muito bem. Aquelas 4 threads que eu criei lá naquele processo são threads de usuário. Entendem? Threads híbridas, no nosso caso, não fizemos uso, mas poderíamos usar, por exemplo, se ao invés de ler a linha, gravar a linha e apagar a linha, nós, ao ler a linha, nós processássemos essa informação da linha. E ao processar a informação da linha, poderia, por exemplo, envolver cálculos ou regras de negócio. O resultado desse processamento é que a gente gravava na fila. Entendeu a diferença? Nesse caso, existe um processamento que é realizado na linha. Cálculos, regras de negócio, o CPF é válido, o CNPJ é válido, o CEP, por exemplo, fornecido está fornecido adequadamente, né, está no modelo correto. São exemplos. Então, toda vez que envolve um processamento, existe thread híbrida. É legal? Demora mais. Thread de núcleo não tem como a gente saber, porque ela envolve o próprio sistema operacional. Adianto que quando ele é bem escrito, dificilmente você vai ver isso acontecer lá. E notadamente é muito difícil a gente ver isso acontecer. Geralmente quando o pessoal fala, meu sistema operacional está muito lento, ele está falando disso. Tem alguma coisa errada no sistema operacional. Certo? Vamos em frente. Vamos à finalização da aula, que é o estudo de caso. Vamos dar uma olhada nesse estudo de caso aqui. Erro fatal ao abrir um software. Um outro chamado foi aberto para tratar o erro do Adobe Reader, pois o programa travou e fechou inesperadamente. Lucas, durante o atendimento, reiniciou o computador para ver se resolveria o problema, porém não resolveu. Assim, o usuário questionou: por que esse erro aconteceu? E por que a reinicialização do computador não resolveu o problema, mesmo tendo matado o processo? Quem já passou por coisa parecida? Você executa o programa, ele travou, você fecha o programa, abre o programa de novo, executa a mesma coisa, travou de novo. Não, é a máquina. Fecha o programa, manda reiniciar o sistema operacional. Reinicia o Linux. Põe para rodar de novo. E ele trava novamente.
Quem já passou por isso? Acho que quase todo mundo, né? Por que isso pode acontecer? Vamos dar uma olhada? O travamento e o fechamento inesperado de software pode acontecer por vários motivos, como conflito de hardware e software e dados corrompidos em arquivos. Nem sempre reiniciar o computador resolverá o problema. No caso relatado pelo usuário, em relação ao travamento e ao fechamento inesperado do Adobe Reader, alguns processos de segundo plano, quando executados juntamente com ele, podem causar erros. Então, o que está acontecendo? Conflito, ele está propondo a ideia que o problema foi causado por um conflito de software. Tem um programa conflitando com o Adobe Reader. Como o Adobe Reader trabalha com PDF, o que a gente pode imaginar? Que provavelmente tem outro programa registrado pelo sistema operacional que também mexe com arquivos PDF. Provavelmente o Adobe Reader está dando conflito com esse programa. Certo? Agora eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho, me dessem exemplos de coisas que vocês já viram acontecer parecidas. Ou melhor, não precisa falar nada não. Vamos fazer melhor que isso. Mais um comentário a respeito desse estudo de caso. Ó. É necessário fechar esses processos de segundo plano e reiniciar o computador para que o Adobe Reader seja executado. Por isso, vá ao gerenciador de tarefas, clique na aba de processos, selecione o processo, finalize o processo. Após a estação, reinicie o computador e abra novamente o Adobe Reader, imaginando que o problema não fosse justamente uma falha de compartilhamento. Uma falha causada por um software terceiro. Certo? Se for isso, remove o software terceiro e o Adobe Reader volta a funcionar. Quantas vezes a gente já não passou por isso? Várias, né? Muitas vezes. Muito bem, eu quero que vocês pensem nisso e vamos ao relatório de aula. Eu quero que vocês falem sobre processo, tudo que nós discutimos aqui, tá? E que é mais importante, que você descreva algum exemplo semelhante ao estudo de caso. Por isso que eu falei, não precisa falar, você vai escrever. Então você vai escrever de algum exemplo que você teve, alguma coisa parecida. Ah, eu botei o jogo para rodar, lá em determinado ponto ele crashou. Tá, por que você acha que isso aconteceu? Você acredita que isso aconteceu? Por quê? Ah, pode ter acontecido conflito com DirectX, não sei o que lá. Ah, eu botei um programa para fazer download e o jogo que eu estava usando, ele usava também a banda de internet. Ele pode ter dado conflito com o programa e desligou. Conta isso pra mim. Relata a sua história. Beleza? Prepara o relatório. O assunto do relatório é SO Atividade 2021-03-22, data de hoje. A data de entrega é 24/3, daqui 48 horas, né? Dá mais, dá 52, né? Mais ou menos isso. É. Alguma dúvida sobre o relatório? Não. Não. Beleza, tá? Esse aqui acho que vai ser tranquilo. Lembrem-se, por favor, o relatório pede que vocês contem algo, que vocês descrevam algo. Se atentem às regras de ortografia e acentuação, tá? Boa redação para que eu possa entender o que você vai contar, tá bom? E não se esqueçam, relatórios é no corpo do e-mail. Vocês estão indo muito bem nesse quesito até agora. Permaneçam nisso aí, tá bom? Alguma dúvida, gente?
Professor, você já mandou as notas do relatório passado? Foram divulgadas as notas do primeiro, segundo e terceiro, se eu não estou errado. Deixa eu confirmar Do aqui. primeiro e segundo eu já vi, o do terceiro não. Deixa eu confirmar isso. Só um instantinho. Eu acredito que já, cara. Eu acho que talvez você não tenha visto. Ela aparece no portal lá, você abre a disciplina e clica em minha pontuação e você vai ver. Daí você clica para ver o extrato de notas gerais e vai mostrar a nota do seu relatório. Ah, sim, legal. Ele não mandou uma tabela lá. Lá é diferente a visualização, né? Portal do aluno vai aonde? Faz assim, gente. Divulga um passo a passo lá pelo WhatsApp. É mais fácil, né? Faça esse favor pra nós. Faz. Ó, nós temos trilha sonora na aula hoje. Mais alguma dúvida, gente? Não? Beleza, então. Vamos encerrando a aula de hoje. Está aqui meu e-mail. Também tem no WhatsApp, lá na descrição do grupo. Tá? Em nome da Uniderp e da Crota, eu agradeço muito a presença de vocês. Peço que vocês continuem se cuidando. Todo mundo em casa. Hoje eu recebi péssimas notícias a respeito de pandemia, então continuem tomando todos os cuidados, tá bom? O professor está à disposição pelo WhatsApp, se precisarem de mais alguma coisa. Em caso de dúvidas, me procurem por lá. Beleza? Grande abraço, tudo de bom, fiquem com Deus e até a próxima aula, gente. Valeu! Falou, professor. Falou, professor.